E vamos agora, amados irmãos, aqui então começar a segunda parte do estudo da lição. Hoje é a lição introdutória, então uma lição que temos que falar algumas coisas mais, algumas explicações. É uma lição mais difícil também, porque não temos a revista física em nossa mão, via internet, enfim, fazer alguns comentários. Então estávamos no eu comecei o ponto 1.3, eu preferi deixar para a segunda parte, então vamos começar a comentar agora. Então, ponto 1.3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. A Babilônia estava em guerra com os medos persas. Só falar um comentário antes. Houve grandes reinos mundiais. Primeiro a Síria, ele não é tão considerado, principalmente nas visões de Daniel lá. O livro de Daniel é dividido em duas partes. Do 1 ao 6 são coisas que aconteceram na vida de Daniel e de seus amigos. E do 7 ao 12 são revelações, visões que Deus deu a Daniel sobre coisas que aconteceram naquelas épocas logo a seguir e coisas que ainda vão acontecer. E naquelas visões sempre de Daniel, os reinos que ali colocavam eram Babilônia, depois os medo-persas, os gregos e, por final, os romanos. Aquele momento era um momento de transição. Os babilônios já estavam ali, o final para os medo-persas lutarem e assumir. Tudo isso também profetizado por Deus, falado por Deus sobre, inclusive na Bíblia Sagrada, vamos ver aqui adiante alguma coisa que vai estar escrito sobre isso. O rei, naquela época, já no finalzinho, chamava-se Nabonido. Isso é bem importante, meu amado, porque não está no texto sagrado. Seu filho Belsazar estava na capital Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos. Belsazar organizou uma festa para seus grandes, estando já embriagado. Capítulo 5, ele vai citar aqui embaixo. Usou os vasos sagrados na trazido do templo e que tinha havido colocado lá em Babilônia no tempo pagão. Ele e todos os convidados beberam o vinho nestes santos vasos. Lá na frente, você vai ver a história, eu até preguei recentemente, falei um pouco sobre isso, capítulo 5 de Daniel. Quando Daniel interpreta, que nós vamos ler aqui, interpreta aquilo que foi escrito na parede, ele estava lá, o rei estava naquela situação lá de beber, né? Eu até citei na minha pregação, e vou citar aqui na Escola Dominical, porque alguns talvez possam não ter ouvido a pregação, que o pastor Billy Graham, o grande missionário, pastor Billy Graham, em 1974, ele pregou no Maracanã para cerca de 140 mil pessoas. Meu pai e minha mãe estavam lá, foram. Naquela época a gente ainda era da Igreja Metodista Central em Caxias. Eles lá foram, assistiram, e ele pregou sobre o Carnaval de Belsazar. Eu tenho esta pregação datilografada guardada aqui em casa, porque o pastor Laurence Olson, diretor do seminário nosso, ele fazia esse serviço, né? Alguém datilografava logicamente para ele, várias pregações dele, ou outras importantes, e ele distribuía, dava para nós, os alunos. E eu tenho guardado aqui esta pregação total de Billy Graham. Então, Belsazar estava no seu carnaval, como disse Billy Graham, e aí as mãos na parede vieram. E quando ninguém interpretou, aí diz assim, a mãe falou com ele, olha, o teu pai Nabucodonosor, você vai ler isso na Bíblia, aí você vai pensar, Belsazar era filho de Nabucodonosor. Não, naquela época, quando um homem se destacava muito, um rei, então muitas vezes seu neto, ou até outros parentes, né, bisneto talvez, era pai. Na verdade, Nabucodonosor era seu avô, o seu pai era Nabonido, mas Nabonido às vezes se afastava, não estava ali, aqui o autor diz que ele estava talvez em guerra, né, numa guerra contra os medo-persas, estava fora da Babilônia, da capital, e Belsazar, que estava tomando conta do reino do seu lugar, fez essa festa. Aí Deus interviu, dedinho na parede, que eu falei, como de mão de homem, a festa, a alegria da festa acabou, os joelhos tremeram, sábios ao trono não puderam interpretar, Daniel introduzindo, interpreta, e uma das palavras diz, né, mene tekel fazim, pesado fosse na balança e achado em falta, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. E naquela mesma noite, o próprio, 2 versículos a seguinte, isso está no 28, no 30 diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto e os medo-persas assumiram. Então termina aqui o ponto 1.
Nós vamos entrar aqui no ponto 2, temos muita coisa ainda para estudar. Ele dá uma síntese, eu vou só ler para... Normalmente eu não leio, mas vou ler isso aqui. Vamos, um resumo, uma síntese do ponto 1 que acabamos de estudar. Tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Uns subsídios aqui que eu não vou ler. Vamos para o ponto 2. A resposta à oração de Daniel. Então Daniel orou e agora vamos ver a resposta às orações dele. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, já lemos aqui 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. E assim, meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa, não estou profetizando, dizendo aqui, não, olha, Deus me revelou, não. Passei essa questão do Covid, meu amado irmão. Hoje está muita gente desesperado, sim, de Covid, o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã, daqui a pouco Deus corta esse negócio. E eu não estou falando aqui de decisão. Eu vou dizer uma coisa para o irmão aqui, tá? Não tem nada a ver com lição. Quando o Covid terminar, aí vão dizer, fulano de tal, o político tal é que fez isso, a organização não sei das contas que fez isso, foi isso que ajeitou, foi a decisão de fulano. Não foi nada de decisão de homem nenhum. Tudo está no controle de Deus. Quando Deus falar acabou, acabou. Se essa peste no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa, seja onde for, para a glória do Senhor. Eu creio assim. É uma minha opinião. Eu estou passando para você aqui como pastor e como, neste momento, exercendo o papel de professor da Escola Bíblica Dominical. E muita gente vai ficar surpreendida, admirado como ficaram lá. Quando, de repente, Babilônia estava dominando, era o reino, e Ciro vem, derrota, começa um novo reino medo-persa, sem ninguém entender. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, e aí já estamos aqui citando o livro de Esdras, né? Para que se cumprisse aquele, o pastor aqui, ele simplesmente, eu nem vou ler, eu vou apenas comentar, porque nós lemos lá na leitura bíblica em classe, ele cita no ponto 1 a Bíblia, ele não cita um comentário dele, ele cita a Bíblia, Esdras 1, de 1 a 3. O que aconteceu? Primeiro ano da peça, fez passar pregando no seu reino, o Senhor Deus do céu me deu o reino da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, e assim por diante. Isso, depois nós vamos ver aqui, havia sido profetizado por Isaías. Ciro, os 70 anos, por Jeremias. E quem ia fazer isso, ou seja, tirar o povo do cativeiro? Isaías. Também pregamos aqui, Isaías 45, falamos sobre isso aqui recentemente também numa pregação. Então, há uma citação de um texto que já lemos. Vamos para o ponto 2. E aqui há umas coisas bastante importantes. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através de Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vou fazer um comentário aqui em cima da oração de Paulo para os Efésios e do que ele falou aqui. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Talvez aquele povo só quisesse ir embora. Olha, é só a gente mandar a gente para de novo. Tá tudo bem, a gente volta para lá, fica lá, e vai devagarzinho a gente vai tocando a nossa vida, quando puder a gente faz alguma coisa. Mas Deus não é assim não, meu amado irmão. Deus age de forma diferente. Eu até recentemente preguei sobre a cura do surdo e gago, e o pessoal depois fala, ele faz tudo bem. Ele faz algo completo. Vamos ver aqui o que ele fez. Eles vão mostrar para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltar a ajudar caso quisessem. Tem alguns que não foram. Até por alguma situação. O próprio Daniel provavelmente morreu em Suzã, capital do reino Medo-Persa. Pela idade que ele tinha, pela responsabilidade que ele tinha lá, foi um dos que até não voltou. Mas outros voltaram, a maioria voltou e estavam liberados. Eu disse aqui antes, talvez só isso eles já ficassem felizes da vida. Mas foi só isso? Não. B. Receberam permissão para retificar o templo. Olha, meu amado irmão, porque isso era muito importante para eles. Nós vamos ver durante o trimestre isso, a retificação do templo, a retificação do muro, da cidade.
Então Deus foi agindo. Ciro não só falou assim, pode voltar e pode retificar o templo. Só isso? Não. Todas as despesas de construção do templo seriam tiradas dos tributos do além do rio. Ainda a parte em que eles precisavam usar financeiramente, Ciro ofereceu-se para que das verbas, dos tributos que ele recebia lá, é, a Mesopotâmia, onde ficava o reino, até a Judéia, né, até, vamos dizer assim, a Palestina, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, né, onde ficava Jerusalém, ali a Judéia, onde ficava Jerusalém, toda aquela área, era distante. Então, mas lá havia arrecadação dos povos tributários do rei de Medo-Persa, então falou, daquela tributo dão dinheiro, madeira, depois vamos ver, durante tem madeira, um monte de coisa, para eles construir. Não só mandou construir, mas deu recurso. Mas só isso, pastor? Não. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, o novo governador dos judeus, nomeado governador dos judeus por rei Ciro, para ser transportado de volta para Jerusalém. Aquilo que Nabucodonosor tinha levado e que até Belsazar tinha usado erradamente, voltaria. Então, uma bênção completa. Deus dá a bênção completa, minha amada irmã. Deus faz tudo completo. Agora, você tem que viver como Daniel e todos aqueles outros homens viveram. Nós vamos ver depois na vida de Neemias, também uma vida de oração, na vida de Esdras, também há exemplos de oração. Homens que viveram estudando a Bíblia e orando. Ah, pastor, eu quero a bênção de Deus. Quer ler a Bíblia? Ah, não, estou muito afim não, ler a Bíblia. Eu prefiro ler outras coisas. Ah, vamos orar. Ah, eu tenho mais coisas mais importantes para fazer. Minha amada irmã, como você quer galgar as bênçãos de Deus? Você tem que buscar esse Deus. Tem que buscar a Ele para poder receber deles as suas bênçãos. A síntese do tópico 2 que acabamos de estudar é a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o povo, permitindo, entre outras ações, o retornasse para ajudar a reconstruir seu templo, como vimos agora neste último ponto. Então vamos agora para o terceiro e último ponto, que tem apenas dois itens aqui. Resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender a realidade de Deus que ele antes ignorava. O autor acha isso, podemos achar também, embora a Bíblia não chegue a confirmar. Quando Isaías profetizou, e daqui a pouco ele vai fazer um comentário aqui, ele falou, meu servo Ciro, meu ungido Ciro. Aquele homem, Daniel influenciou. Daniel aconselhou Nabucodonosor, influenciou Nabucodonosor, teve diante de Belsazar, falou as verdades para ele. Depois, quando Dário lança ele na cova do leão, obrigado por aquela perseguição e aquele edito que ele fez, que não pôde voltar atrás, mas ele não dorme a noite toda e depois vai procurar, teu Deus pode ter te salvado. Ele fala, meu Deus me salvou. Então, na verdade, homens foram influenciados. Pastor, qual a função da igreja? Agora eu vou falar uma coisa para você, meu amado irmão, meio fora da lição, dentro da lição. Olha só, veja bem, meu amado irmão. Isso é uma opinião particular minha, mas eu vou te dar. Vamos falar do Brasil agora. Qual seria a função de nós evangélicos se entrarmos na política? Fomos ter um cargo, influenciar aqueles que estão no mandato com atitudes positivas. Vem aqui, olha só, faz esse negocinho aqui, não está muito certo, não, mas olha só, tem esse objetivo. Não, eu sou um servo de Deus. Mas aí você não vai ser eleito de novo. Então eu não sou eleito de novo. Você não vai conseguir a verba por seu estado, se você for deputado ou senador. Não. O cristão verdadeiro, para ser deputado ou senador, não pode votar em coisas que contrariem a palavra de Deus, meu amado. Então, antes dos cristãos entrarem na política, no caso do Brasil, totalmente diferente de alguns outros países, tem que pensar muito. Pastor, você é contra? Não sou contra. Não estou falando que você é contra. Mas o seguinte, você tem que ser igual o Daniel. Não contaminar com o manjar do rei,
Se o rei estiver errado, vai dizer para o rei que ele está errado, que ele tem que se consertar, como disse para Nabucodonosor. Se Deus mandar uma palavra para o rei dizendo, olha, está errado, eu estou falando rei, porque no Brasil não tem rei, pastor. Então, seja presidente, seja quem for que esteja lá na frente, vai dizer para ele, ou governador, prefeito, enfim, quem seja. Ó, isso está errado, isso não é assim. Deus mandou dizer para você que você está fazendo errado. Ah, mas se eu falar isso, eu vou perder meu emprego, vou perder meu cargo, vou perder meu mandato, vou perder... Ué, Daniel não ficou preocupado com o mandato. Não pode orar? Eu vou orar. Ah, vai jogar na cova do leão? Tá, se o leão comer, comeu. Quando Misael, Azarias e Ananias, o rei chegou e falou, vocês não vão adorar essa estátua aí, não? Não, não vamos adorar a estátua. Se Deus quiser nos livrar, se Deus não quiser, sabe que não vamos adorar. E foram jogados lá. Quem jogou morreu, mas eles ficaram vivos. E ainda apareceu, que alguns chamam de quarto ano na fornalha, outros preferem dizer que não é quarto ano, porque na verdade o Senhor está em primeiro lugar, mas não vou ficar discutindo quarto, primeiro, segundo, terceiro. Enfim, haviam 4 pessoas na fornalha e eles 3 saíram ali intactos. Ah, não. Eu sou político, aí meu partido pede para eu fazer isso, então eu tenho que me dobrar diante, senão eu vou perder meu cargo, não poder influenciar na vida. Cuidado. Isso aqui eu falo uma coisa, oremos pelos nossos políticos, crentes ou não crentes, essa é a nossa função. Mas Daniel influenciou positivamente aqueles homens. Aqui diz que provavelmente Ciro, influenciado por Daniel, tenha se convertido, tenha aceitado a Cristo, ou tenha aceitado a religião judaica, vamos dizer assim, porque naquele tempo Cristo não havia vindo a se manifestado, mas ele influenciou positivamente. Isso é um adendo da lição, mas eu faço para você pensar um pouco e orar sobre isso. Ponto item A. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus, porque ele diz isso no versículo 2 do capítulo 1 que acabamos de ler. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Sim, é interessante quando ele cita aqui 4, 30, 37, quando o capítulo 4 começa, no versículo 3, Nabucodonosor diz assim, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O teu reino é reino sempiterno, o teu domínio de geração em geração. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele teve um sonho e contou para Daniel no capítulo 4. Uma grande árvore, as aves vinham, ficava alinhada debaixo daquela árvore, depois aquela árvore, o machado cortou a árvore e tal. E aí ele pergunta a Daniel, deu a hora e chega para ele e fala, eu vou ter que falar a verdade. Eu vou parafrasear um pouco do início, Daniel. E pode falar, pois converte dos teus pecados, muda a tua atitude, porque senão vai acontecer algumas coisas contigo. Tu vai ficar por um tempo comendo igual animal, vai ficar. E o rei não ouviu, Deus revelou isso para o rei se converter, o rei não quis. E um dia olhando lá, falou, puxa, essa Babilônia, que coisa linda que eu fiz, eu sou grande, eu sou o melhorzão, falou isso. E ele virou quase como um animal, como diz lá. Você só lê o capítulo 4 de Daniel, você vai ver. O pastor, como um animal, cresceu pelo sobre ele, cauchuva, orvalho. Passaram-se 7 meses, e também como Daniel havia profetizado, depois desse tempo ele foi retomado e colocado novamente, voltou. Porque quando voltou, ele glorificou a Deus. Foi justamente quando ele voltou a si que ele disse, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Então, meu amado irmão, Nabucodonosor demorou, mas Daniel falou o que tinha que falar para ele. Ensinou a ele o que tinha que ensinar. Vamos lá. Pontuar, né? Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus sentindo a sua própria pequenez. O seu pecado é a sua baixeza. É assim, minha amada irmã. Como João Batista disse lá, é necessário que ele cresça e eu que diminua. Não haverá avivamento se eu achar que eu sou o grandão, que eu sou o melhor, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que o negócio está bom demais. E aí, como é que eu vou buscar avivamento? Não, já chegamos ao ápice. Não, meu amado irmão, o crente está sempre buscando, tem que estar sempre buscando a renovação espiritual na sua vida. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. E temos que estar sempre orando, buscando mais e mais de Deus. Aperfeiçoamento espiritual, na leitura da Bíblia, na oração, na consagração, na santificação, enfim, tudo que precisamos. Aqui está claro o texto. Não há assim. Olha o que acontece com Saulo.
assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? O grande Saulo caiu do cavalo, ficou cego, se despertou, ouviu a palavra de Deus, se converteu, foi batizado e disse ele que tudo aquilo que para ele era importante virou escória. Está lá na carta aos Coríntios. Ele não se gloriava mais na sua sabedoria humana, na sua influência, em tudo que ele tinha. Ele se gloriava em servir ao Senhor. Ele diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é despertamento, isto é avivamento, isso é condição para avivamento. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, 3. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão de Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Ele chega até a citar aqui o que aconteceu, dando esse exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Esse é problema, pastor? Não. O problema é que ele cobrava com usura, cobrava mais, ele roubava. E aí, quando ele chegou a um certo determinado momento, que encontrou Jesus, aquela experiência que o irmão sabe, ele então fala para o Senhor Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituí-lo. Vou dar o triplo, não sei o que. Ele falou lá uma quantidade. Então ele devolveu. O que aconteceu com Nabucodonosor? Aquilo era valioso, mas ele não está preocupado com isso. Não era dele. O que não é meu, não é meu. E aí, meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa forte para o irmão e para a irmã. E para aquele que vai estar ouvindo isso. Você recebeu um salário e Deus te deu 100% do salário. 100%. É o maior negócio do mundo. Deus deu. Aí você pega 10% de dízimo, e é a oferta que você quiser, e dá voluntariamente como gratidão ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Não retém aquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é meu é meu. Aí Deus vai abrir e multiplicar a bênção na sua vida, como está lá no livro de Malaquias. Vai abrir as portas do céu e derramar sua bênção nas nossas vidas. Isso acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Já estamos terminando. O rei recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos atrás, eu disse isso antes, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro. Quando eu preguei a pesquisa na Bíblia de Estudo Pentecostal, falava em 150 anos. 150 ou 200 ali sempre é uma questão de datas. As datas eram um pouco mais complicadas de serem colocadas. 250, 150, 180, não importa. Cerca de 200 anos antes, vamos colocar assim, Isaías profetizou sobre Ciro. Chamou de ungido e chamou de servo também. Isaías 45, 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. E aí ele está falando de Ciro. O Senhor é tremendo. Antes de Ciro nascer, Deus já tinha um propósito, falou através de Isaías e veio o tempo certo. Não é para acreditar nesse Deus, não é para servir Ele, não é para glorificar o nome dEle, não é para realmente pedir que Ele cada dia nos encha do Seu Espírito Santo para que possamos ser luz, como diz no início da lição, neste mundo tão tenebroso, tão difícil, tão complicado, especialmente nesse momento da Covid-19 e de tudo que está acontecendo no país, inclusive, meu amado irmão, como eu falei um pouco anterior, crise financeira e também crise política e a corrupção que está acontecendo em nosso país nos dias de hoje. Só Deus para ter misericórdia. Síntese do tópico, o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Aqui alguns subsídios sobre Ciro, mas não vou ler e estaremos então terminando a nossa lição de hoje. Deixa eu só ver mais aqui. Sim. Semana que vem, Despertamento Espiritual, um Milagre. Será a lição que estaremos estudando. Então, espero que o irmão seja abençoado através desta lição. Como eu disse, essa é a parte 2. É uma lição maior, introdutória. Talvez semana que vem
a lição precisará ter menos tempo, não vamos explicar tantas coisas, né? Deus possa te abençoar através deste estudo bíblico, dessa lição, e oremos para que brevemente possamos estar novamente congregados na igreja, estudando todos juntos para a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.